Olá, vamos cozinhar? Hoje eu vou preparar feijão preto, quinoa e arroz branco. Eu vou fazer essa preparação todas ao mesmo tempo. Então aqui eu já tenho o feijão preto, que ficou de molho. Eu costumo deixar de um dia para o outro, mas a gente fala que pelo menos 8 horas é suficiente. Eu tenho também a quinoa, que também ficou de molho pelo menos 8 horas. E aqui o arroz branco, o arroz comum. Por que que é importante eu deixar o feijão de molho e a quinoa? O feijão é uma leguminosa e ela tem uma substância que a gente chama de substâncias antinutricionais, que é o ácido fítico, é o fitato. Então, quando a gente deixa de molho, a gente ajuda com que os minerais do grão sejam absorvidas no nosso organismo. Além de ajudar na digestão, naquele desconforto que algumas pessoas têm quando comem feijão. A quinoa, a mesma coisa. Tá vendo que sobe uma espuma na quinoa? Essa espuma também é a mesma substância do feijão. Por isso que é importante deixar de molho. E a quinoa tem uma outra característica também, ela tem um gosto um pouco amargo. Então é importante a gente lavar em água corrente. Então eu vou escorrer o feijão e eu vou lavar ele em água corrente e depois eu vou colocar ele na panela. Eu dou uma lavadinha. E aqui eu vou colocar o feijão na panela de pressão. A panela de pressão, ela é excelente, né, para cozinhar o feijão. Porque o grão, ele acaba sendo demora um pouco mais o cozimento e a panela de pressão ajuda com que esse processo seja mais rápido. Depois eu vou colocar água, vou cobrir com água. Se você não tem tanta prática, você pode medir o feijão numa xícara e depois colocar 3 xícaras de água. Seria 1 xícara de feijão para 3 xícaras de água. Acho que eu estava falando meio de lado, né? Então é 1 xícara de feijão para 3 xícaras de água. A gente fecha a panela. Antes de fechar a panela, o que eu gosto de colocar? O louro. O louro dá um sabor no feijão, um perfume, e também ajuda com a eliminação de gases. Aquelas pessoas que têm um desconforto com relação ao feijão, o louro ajuda nisso. Fechei a panela e agora eu vou deixar cozinhando. Normalmente, por ter ficado de molho o feijão, o tempo de cozimento ele é menor quando você não cozinha o feijão, quando você não deixa o feijão de molho. Então, apitou, normalmente aqui no meu fogão, quando ele começa a apitar, eu deixo em torno de 5, no máximo 10 minutos. Tá? E eu abro a panela, vejo se está de acordo com o que eu gosto, então se o grão já está cozido, se não eu volto de novo para a panela. Agora a gente vai preparar a quinoa. Então a quinoa também ficou de molho, né? Eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz com o feijão. Eu vou escorrer, só que aí, por a quinoa ser um grão um pouquinho mais fino, o importante é você escorrer numa peneira mais fina também. Vou lavar bem. Eu vou deixar ele escorrendo aqui, um pouco nesse bowl. Porque eu já vou colocar ele na panela com o tempero. Então eu vou cortar a cebola, eu vou refogar um pouco de cebola na panela e aí eu vou cozinhar a quinoa. Então a quinoa também você pode fazer de uma outra forma. Tem pessoas que fazem. Já coloca a quinoa na panela, cobre com água e depois tempera. Eu gosto de fazer dessa forma. Então eu vou picar meia cebola.
como eu vou fazer o arroz também, eu já vou picar mais cebola, né? Você já pode fazer esse processo para te ajudar na hora de preparar mais alimentos de uma só vez. Esse planejamento, então, quais são os temperos básicos que eu utilizo, então, para fazer determinada preparação, eu já posso deixar toda a mise en place, que a gente chama, deixar tudo pronto. Aqui eu estou fazendo junto com vocês para realmente ajudar nesse planejamento. Então, vou picar aqui a cebola. Existe também aqueles mini processadores que podem te ajudar na cozinha, são utensílios que você pode ter na sua cozinha. Ó, o feijão começou já a apitar. Enquanto isso, a minha cebola está refogando para eu colocar a quinoa. São processos que a gente consegue fazer ao mesmo tempo. Agora, a minha cebola já refogou, eu vou colocar a quinoa. A quinoa é um processo muito rápido, você já joga na panela e depois já cobre com água. Já joga a água para ajudar no cozimento. A quantidade de água para a quinoa, ela é um pouco diferente da quantidade de água para o arroz. O arroz normalmente é 1 xícara para 2 de água. A quinoa, eu costumo colocar 1 xícara de quinoa para 1,5 de água. O grão é um grão que cozinha mais rápido, então ele não precisa de tanta água como o arroz. Senão ele vai ficar muito mole, muito empapado. A quinoa você pode também dar texturas para ele. Eu gosto da minha quinoa aqui, a ideia da minha quinoa é que ela fique soltinha, como um arroz, tá? Eu vou colocar sal, vou temperar com sal e você pode temperar com outras coisas. Eu mexo, tampo e deixo ela cozinhar. Deixo num fogo médio e deixo ela cozinhar. Agora eu vou preparar o arroz. Vou também refogar a cebola. Colocar um pouco de óleo. Tem gente que gosta de fazer o arroz com alho também, com alho e cebola, só com alho. Eu gosto de fazer só com cebola, mas também já fiz só com alho, mas prefiro com cebola. Espero esquentar para refogar, então você pode deixar no fogo alto até que você comece a ouvir aquele barulhinho da cebola grelhando. E aí você abaixa o fogo para que ela não queime. Então a minha cebola começou a fazer o barulhinho, começou a refogar. Eu vou colocar o arroz branco. O arroz eu gosto de dar uma leve fritadinha, que a gente chama. Isso foi uma dica que eu aprendi de um cozinheiro que trabalhava comigo lá na empresa que eu tive, de papinha e de comidinha orgânica congelada. Ele deu essa dica para que o arroz fique mais soltinho. Então é uma leve fritadinha. Quando o grão do arroz, né, se você for verificar, ele começa a mudar de cor, aí você já pode colocar a água.
Então, são 2 xícaras de água, né? Eu tenho 1 xícara de arroz. A gente coloca 2 xícaras de água. Tempero com sal. Mexo. E tampo a panela. E agora espero cozinhar. Nosso feijão já cozinhou, eu acho que ele tá bom. Eu vou abrir aqui a tampa. Mesmo se o feijão não cozinhou totalmente, ele já tá bom. Se ele não cozinhou totalmente, não tem problema, porque agora a gente vai fazer o tempero pro feijão. O que que eu uso aqui? Eu costumo refogar a cebola e o alho numa frigideira separada. Depois eu pego uma concha aqui do feijão e jogo nesse tempero. E eu dou uma leve amassada com a minha colher. Por que isso? Isso ajuda a engrossar o feijão. Essa é uma dica. Então eu vou mostrar para vocês. E depois, esse tempero ele vai para a panela e ele fica apurando. Você liga o fogo e deixa ele pegar o gosto. A gente tempera com sal. Tem gente que gosta de colocar bacon, mas acaba sendo um feijão mais gorduroso, né? O que que eu sugiro usar e que eu gosto de usar nesse tempero para o feijão? Eu uso a páprica defumada. A páprica, ela dá esse toque defumado como o bacon. Fica muito gostoso. Outra coisa que eu uso é o tofu defumado. Ele também dá um super sabor. E faz aí, às vezes, de um bacon, para quem gosta. Eu vou colocar, então, um pouco mais de óleo aqui. Cebola, deixa eu pôr o restinho todo. Ao mesmo tempo eu tenho que ficar de olho no meu arroz, que está quase pronto, e na minha quinoa. Refogo a cebola, um pouco de óleo. Vou colocar o alho. Deixo refogar para o aroma desses temperos eles abrirem e realmente exalar todo o sabor que tem no alimento. Então o refogado ele faz isso, que é aí que vai dar o gosto realmente na comida, né? Então esses processos eles são dicas para que a sua comida fique saborosa. Então eu vou jogar agora a concha do feijão com um pouco de água. Meu feijão ainda não está completamente cozido, né? Então eu já ligo a minha panela. Eu aperto assim um pouco o feijão. Para os grãos que estão cozidos, eles incorporarem aqui no meu refogado. Enquanto incorpora, eu tô vendo aqui que o meu arroz secou. A gente põe assim Vou experimentar. Esse arroz ele precisa de um pouquinho mais de água. Tem gente que já deixa uma chaleira de água no fogão. Eu não costumo fazer isso sempre. Um pouquinho mais.
pouquinho. Então eu gosto já de colocar um pouco da páprica aqui na... Deixa eu pegar. Uma colherinha. Já vou jogar um pouco da páprica aqui no meu refogado. Já vou colocar um pouquinho de sal. Amassar um pouquinho mais com a concha. Olha o perfume da páprica defumada. É muito gostoso. E agora eu vou já colocar no meu feijão. E para pegar realmente todo esse tempero, eu coloco mais uma concha aqui do feijão e limpo toda a minha frigideira. Agora eu vou deixar o meu feijão mais uns minutinhos aqui para incorporar todo esse sabor do refogado. Enquanto isso, o meu arroz, ele já tá... Deixa eu pegar uma outra colher. O meu arroz, ele já tá cozido. E eu vou desligar o fogo aqui. E a minha quinoa também. Sempre que eu cozinho, então, esses grãos, tanto o arroz como a quinoa, quando ele já tá bom, a água toda secou, eu desligo o fogo e antes de tirar da panela, eu gosto de deixar descansando aí uns 5 a 10 minutinhos, porque isso vai terminar de cozinhar o grão e assim ele também ao mesmo tempo esfria e a gente consegue colocar ele numa travessa. O feijão já ficou pronto. Eu vou desligar aqui a panela. O arroz e a quinoa também já descansaram. Vou colocar pra cá. E agora eu vou colocar já nas travessas. O feijão, o arroz, tanto o arroz como a quinoa, eu gosto de pegar um garfo para soltar. Olha como solta todo o arroz. E aqui eu já vou despejar na minha travessa. Aí eu vou usar essa colher. A quinoa também eu vou soltar, vou pegar um garfo e vou soltar. O que eu vou fazer agora, que é uma coisa interessante, não coloquei toda a quinoa, vou pegar uma outra travessa e eu vou misturar a quinoa, que é um grão, fonte de proteína, é um cereal, né, que a gente chama. Vou pegar aqui. É um cereal riquíssimo em proteínas, minerais, tem diversos nutrientes. E eu vou misturar, isso é muito bacana, principalmente para as crianças. Eu vou misturar com um pouco do arroz branco, para que o arroz branco fique mais enriquecido. E aí eu tenho uma mistura
de quinoa com arroz branco e eu tenho 3 opções aqui. Então eu tenho a quinoa, eu tenho o arroz branco misturado com a quinoa e eu tenho o arroz branco. E isso você pode deixar na geladeira na sua casa, que ele fica sob refrigeração, então na geladeira ele vai durar em torno aí de 3 dias, tá? Então isso já ajuda muito no preparo e no planejamento da sua semana, com relação aos cardápios, com relação a ter comida pronta na geladeira, não precisar se preocupar com isso aí durante a semana. É um tempo que você ganha que um tempo livre que você pode fazer outras coisas. Feijão preto, que você pode também deixar na geladeira e ele vai durar aí em torno de 3, 4 dias, dependendo da quantidade de pessoas que tem na sua família, ele vai ser suficiente. Ou se você tem mora sozinho, ou se é só você, se você é um casal, você pode também separar uma parte desse feijão e congelar, para que você tenha também mais tempo livre aí na tua semana. Muito obrigada, então. Por hoje é isso e até a próxima.